Hoje, 2 de abril, se você teve a curiosidade de saber a importância desse dia, descobriu que é o Dia Mundial do Autismo. E para esse ano, a campanha de conscientização, eu digo que ela é linda, porque traz como tema, abre aspas, informação gera empatia, empatia gera respeito. Fecha aspas. A intenção é reforçar a importância do conhecimento como ferramenta essencial para a inclusão, a aceitação e o respeito às pessoas com o transtorno do espectro autista. Eu estou recebendo aqui para um café e estou recebendo com muito afeto a neuropediatra, a doutora Nívia de Macedo Morales, e a psicóloga especialista em neuropsicologia e intervenções ABA para autismo, a Veridiana Nogueira Ladico. Ela é psicóloga, eu tenho a neuropediatra, então a gente vai conversar bastante sobre isso. Quer conversar conosco? 99897.000. Muito obrigada a ambas por terem vindo num dia tão importante, né? E assim, num dia que envolve essa vocação de vocês. Chegamos nesse momento de uma campanha com um tema tão bonito. Está faltando essa empatia, está faltando esse respeito, apesar de tantas conversas e tanta informação? Qual que é a avaliação de vocês? Infelizmente, né? Quanto mais informação a gente tem, mais condição nós temos de afastarmos do julgamento e entendermos a realidade, né? Entender a realidade do outro, com certeza faz com que a gente possa estar mais perto, mais junto, que é o verdadeiro sinal da empatia, né? Não é só a gente se colocar no lugar, mas eu não vou ocupar o lugar do outro, né? Não tem como eu entender exatamente o que o outro está passando da mesma maneira que ele, né, consegue entender e vivenciar, mas que eu possa estar do lado, que eu possa estar junto, que eu possa contribuir de alguma maneira com essa caminhada, trazendo mais leveza, mais harmonia, né? E esse respeito que traz nessa campanha, e eu até acrescentaria, né, que a gente possa nessa caminhada ser mais fraterno, né? Exatamente, porque esse preconceito prejudica tanto, né, o entendimento do trabalho do desafio dos pais atípicos, das crianças, dos adolescentes, dos adultos, né, Lidiana? Eu percebo o seguinte, que às vezes a sociedade, por mais que a gente está falando de inclusão, né? E a gente entenda que a inclusão é um caminho que a gente não pretende retroceder, sabe? Então, assim, às vezes eu vejo famílias típicas, né, falando assim, do quanto em alguns momentos estar junto é difícil também, sabe assim, eu quero dizer assim, às vezes numa sala de aula eu tenho uma criança que se desregula, que pode ficar agitada, e assim, quando a gente vai entendendo aquilo, né, enquanto não que ela faça para prejudicar alguém ou esteja prejudicando meu filho ou alguma coisa assim, mas a gente entende aquilo enquanto uma condição que está em processo de ser trabalhado e que as crianças que estão lá também vão ter que aprender a lidar, né, com essa diversidade, né? Por que eu estou apontando isso, Mônica? Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, em alguns momentos isso pode me gerar prejuízo. Não, a sociedade agora, a gente vai conviver com diferenças em todos os espaços. É na minha sala de aula, é no clube, é no cinema, é no trabalho. Então é uma coisa que a gente tem que entender que veio para ficar. Estamos em processo de cada vez aperfeiçoar, não praticamos bem ainda essa inclusão, mas o trabalho é de sempre nos aperfeiçoarmos. Não vai ter retrocesso nisso, né? As pessoas não vão mais se esconder, estar em instituições especializadas, segregadas, separadas. Não, o movimento do mundo é outro e nós todos estamos aqui para aprender a como fazer isso. É nisso que eu quero chegar. Como é que a gente aprende, né? Como é que a gente vai fazer isso? E aí deixa eu voltar, porque é muito interessante, eu quero saber como é que a gente trabalha essa inclusão escolar até para o trabalho, para os relacionamentos, né? Para a sociedade. Para a sociedade. Isso é sociedade. Exatamente. E aí, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor para a gente chegar a esse ponto que a Veridiana trouxe, Nívia? Sim. Quanto mais cedo, melhor, porque o nosso cérebro tem aquela plasticidade, aquela capacidade de se moldar, de aprender funções novas, né? E na pessoa que tem um transtorno do espectro autista, ela tem conexões diferentes, né? Então, é um problema de conectividade
E se eu consigo detectar precocemente, eu também consigo acionar conexões, vias, rotas que nem seriam a que a maioria das pessoas utilizam, mas que possa trazer função. Então, eu posso melhorar a funcionalidade, eu posso ter um indivíduo que precisa de menor nível de apoio, de suporte ao longo da vida. Ou seja, maior autonomia, que é tudo que a gente deseja. Então, desde pequenininho, já é possível ter os primeiros sinais, né? Que a gente sempre fala. O bebezinho, ele tem muito mais afinidade, atração pelo ser humano do que pelas coisas, pelos objetos. Primeira coisa que o bebê consegue fixar é o nosso rosto. A hora que ele mama, ele tem uma cincinesia, um movimento de arregalar os olhinhos, né? Então, o bebê mama, ele enxerga 30 centímetros de distância, que é exatamente a distância do seio materno com o rosto, né, da mãe, e ele arregala o olhinho e fixa o olhar na mãe. E ele tem muito mais tendência a acompanhar as feições, a face, do que objetos. Então, a gente quer comprar um monte de brinquedo, mas a criança se interessa muito mais pelo rosto e pela voz dos outros, né? Na criança que tem um espectro autista, aí ela tem muito mais interesse pelo objeto, pelo ambiente, pelo brinquedo. Então, a gente já precisa começar a fazer esse estímulo inicial, estar atento, né, se de fato a criança consegue ter essa atração pelas pessoas, mais do que pelos objetos, e continuar estimulando, incentivando. Então, aquilo de conversar com a criança com aquela vozinha, né, tão doce, tão melodiosa, de cantar, isso é excelente. Porque a gente está estimulando visualmente, está estimulando o som e está estimulando esse contato social, que é o principal prejuízo que a pessoa com autismo apresenta. Porque ela se isola na maioria das vezes, não é? Sim, até por uma questão de não ter interesse, né? E aí ela se volta muito ou para os objetos ou para o seu interior. Para o seu interior. Né? Para essa autoestimulação, essa vivência muito mais interna. Mas uma coisa que eu queria complementar, que a Nívia estava falando, é que a gente pensa assim, que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, quanto mais cedo a gente detecta, a gente entende quais são as fragilidades desta criança, mais cedo a gente contribui para o desenvolvimento, né? O desenvolvimento está em construção. E aí, se você pensa, né, um desenvolvimento que já está mais à frente, né, com déficits aí, então eles vão se acumulando. Não que a gente não possa trabalhar, mas cada vez vai ficando maior, né, o acúmulo ou a quantidade de, talvez, intervenções, apoios que essa criança vai precisar, ou que esse indivíduo depois, na vida adulta, vai precisar, que quando a gente consegue entrar mais cedo, detectar mais cedo, a gente consegue apoiar para que esse desenvolvimento flua de uma forma melhor. Melhor para, né? todo mundo, Isso. né? E hoje o diagnóstico ainda é tardio? Ainda é muito difícil. mesmo fora do Brasil, né? Não é só aqui, né? Os estudos mostram que as mães conseguem perceber por volta ali dos 3 anos de idade, algo que a gente consegue perceber bem antes, né? Mas elas percebem, só que só conseguem um diagnóstico depois de mais 3 anos, em geral, do que elas já tiveram de percepção. Mas a gente consegue, hoje em dia, ter diagnóstico precoce, sim. É possível fazer o diagnóstico antes dos 2 anos de idade. E a gente pode fazer intervenções mesmo sem fechar um diagnóstico. Eu tenho alguns sinais de atraso no desenvolvimento, eu ainda não tenho certeza se é uma deficiência intelectual, se é uma deficiência auditiva, né? Então, o que está acontecendo que está interferindo nesse desenvolvimento? Eu já estou autorizada a iniciar a intervenção, o estímulo. Então, planos de saúde, né? Equipes que atendem no SUS particular já estão preparadas para receber essa criança e já começar a intervenção. Então, é preferível, numa primeira suspeita, a gente já intervir. Então, é possível fazer o diagnóstico precoce, quanto mais precoce, melhor, mas existem aqueles quadros muito leves, né? Que às vezes os familiares ainda não tiveram percepção, porque a criança às vezes tem uma inteligência muito boa, consegue dar respostas interessantes, e aí parece que é só um pouco mais tímida. Né? Parece que ela está muito concentradinha no brinquedo dela, olha tanto que ela faz bonitinho, né? Desenvolve bem. Às vezes tem até áreas que ela tem hiperfoco e se desenvolve de uma maneira que dá a sensação até de ter altas habilidades. Então, às vezes os pais vêm na consulta, não, mas ele é ótimo, ele já sabe inglês, português, né? O menino não tem nem 3 anos de idade.
Mas a gente vê essas lacunas na parte do desenvolvimento social. Então, às vezes, ele não tem essa motivação social, não faz a busca, e quando tem a motivação, não consegue engajar, não tem uma percepção social, uma cognição social que permita que realmente ele faça essa troca. Então, ele chega perto, até busca para brincar, mas aí ele não tem mais repertório para se engajar, para continuar. A gente vai ter que fazer uma pausa, mas essas intervenções são para a vida toda? Não necessariamente, né? Então, assim, a gente, pensando bem nisso, né? O que está gerando prejuízo? Quando a gente pega uma criança pequenininha, que a gente vem para intervenção precoce, as avaliações são feitas para a gente detectar as lacunas e vão ser trabalhadas em cima das lacunas. Depois, à medida que essa criança vai crescendo, vai evoluindo, o ambiente vai dando outras demandas. E aí pode ser que vai diminuir a quantidade né, de intervenções, porque ele conseguiu desenvolver repertório, mas pode ser que talvez na adolescência a gente aumente. Porque o ambiente muda, a demanda social muda. E aí, dependendo do que essa pessoa precisa, é que vão ser planejados os tratamentos. A participação do público, muito obrigada por acolherem o tema e saberem da importância dele. Tem uma amiga que tem um menino de 4 anos, eu vou trazer a dúvida dela, mas a última frase da mensagem me chamou muito a atenção. Tenho medo quando for para a escola, de que ele sofra. Vou trazer essa sua dúvida aqui para as nossas convidadas, tá? Hoje é o Dia Mundial do Autismo e nessa quarta-feira, 2 de abril, o secretário-geral da ONU, a Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, ele disse o seguinte, abre aspas, pessoas com autismo frequentemente enfrentam isolamento, estigma e desigualdade, fecha aspas. E ele reforçou que isso precisa mudar. E essa mudança passa por políticas públicas e também por informação, que é o que você está fazendo hoje. E eu quero apresentar mais uma vez as nossas convidadas, a psicóloga, especialista em neuropsicologia e intervenções ABA para o autismo, a Veridiana Nogueira, e a neuropediatra, a doutora Nívia de Macedo Morales, está aqui com a gente. Não, mas como a gente está conversando, viu? Acho que nós vamos a tarde inteira. Deixa eu trazer as dúvidas das pessoas. Como eu disse que a informação, ela resolve, vocês, com todo conhecimento, vão ajudar. Tem um menino de 4 anos, ele tem mania de andar para lá e para cá. E percebe isso quando ele fica entediado, está confusa, porque não sabe se é o autismo. Ele é muito sociável, brinca com as crianças e ela está com medo de quando ele for para a escola sofrer. Só a gente lembrar que o autismo não é uma única característica. Então a gente tem que pensar num conjunto de características que vão então nos dizer sobre a possibilidade do transtorno. Então é claro que precisa de uma avaliação mais ampla, né? Entender quem é essa criança, o que está acontecendo nesse momento desse comportamento, mas o que a gente vê nas pessoas com autismo, principalmente essa dificuldade, essa limitação na interação social. Então ela já falou que não percebe. Precisamos ter um olhar mais amplo para esse aspecto de como a pessoa socializa. Porque às vezes não é o que chama mais atenção dela, né? Talvez até tenha alguma questão, mas nesse momento ela às vezes tem a né? motivação social, chega perto, mas a gente tem que entender como se dá essa socialização, como se dá essa comunicação social. Porque às vezes a pessoa fala, mas ela consegue se comunicar também sobre os seus sentimentos, seus pensamentos, né? E fazer essas inferências da comunicação do outro, né? As coisas que não são tão explícitas, ela consegue também captar, entender. Tem padrões restritos, repetitivos de comportamento. Então, assim, a gente tem uma gama de questões sociais, de comunicação e de comportamento que precisam ser avaliadas. E a questão de entrar na escola, né, se vai sofrer ou não, sempre é uma dor, né, para as mães, mesmo das crianças típicas, como que vai ser na escola, como que vai ser no trabalho, como que vai ser no casamento, né? Cada etapa gera essa dor, mas é uma construção, é um caminho, né, de também estar em parceria com a escola, conversar, falar quem é o filho, entender como que está acontecendo esse primeiro ano na escola, essa inserção, essa adaptação. A parceria é o melhor negócio. E aí, olha só que interessante. Tem uma querida aqui que falou que você diagnosticou o filho dela há 1 ano e ele está transformado, está rendendo na escola, já lê, escreve, participa das aulas e o convívio com as pessoas melhorou demais. Ela te agradece, viu, Nívia? Olha só, é um exemplo, né? Dessa inclusão
escolar Sim. que a gente tanto precisa, Veridiana? Sim, com certeza, né? Se a gente pensar assim, não é que a escola vai ser um lugar onde ele vai sofrer, né? A escola vai ser um lugar onde ele vai ter oportunidades de socializar. E aí, tendo um bom suporte, às vezes vai se abrir para isso. E não o contrário, né? Tanto que é isso que a gente busca com a inclusão. Né? Que tenha mais oportunidades e que as pessoas estejam preparadas para promover essa ponte ali, para mostrar que interagir com os outros é bom, pode ser divertido. Saudável. Isso, saudável, porque muitas vezes, né, essas crianças, elas não trazem isso naturalmente, mas não quer dizer que elas não possam. E não queiram, às vezes elas desejam também. Isso, então a gente não pode falar que ali vai ser um local de sofrimento, né? Pelo contrário, recebendo o suporte, entendendo como ela funciona, quais são as fragilidades, mas o que ela tem de bom, que ela pode compartilhar com os colegas lá, né? Que ela pode... existem formas dela poder estar ali, ser ativa da forma dela e aprender com os outros. E aí a gente entra nessa questão dos educadores, que é importante que eles estejam juntos. A gente sabe da sobrecarga, a gente sabe de metas. E aí como é que a gente faz isso? É a formação continuada do professor. Então, os órgãos públicos fornecem essa formação continuada para as escolas estaduais, escolas municipais, mas também o indivíduo buscar a sua formação, né? Então, nós precisamos aprimorar sempre como profissional. E é um prazer, né, para a gente, né, Veridiana? A gente está sempre participando de palestras, né, dessas formações. Então, que os professores tenham esse acesso, os pais também, porque é muito diferente quando o pai conhece a condição e sabe como trabalhar, como lidar, né? Também consegue apresentar o seu filho para a escola. Então, este é o meu filho, ele funciona melhor assim, ele é muito bom nisso, ele prefere tal ambiente, ele prefere tal cor, ele prefere tal cheiro, ele não consegue ambientes que tenham muito barulho, pode ser que ele grite, que ele desregule. Então, a família já vai passar isso também para a escola também ter elementos para fazer essa transição, essa adaptação adequada. Por isso que é uma parceria, né? E se a gente pensar, a escola é um local onde as crianças sempre estão. Mas isso não é uma coisa que só a escola deve fazer. Se a gente pensar todos os espaços, né, que uma criança frequenta, a gente tem que pensar que as pessoas precisam começar a se preparar. Seja um clube, seja um estabelecimento, sei lá, uma sorveteria, uma pizzaria, qualquer espaço, né? Não é só o educador, mas é porque a gente, né, a criança sempre está lá, né, por um tempo. Então isso é mais cobrado, mas não é só lá. Né? Eu acho que assim, todos esses espaços é importante. E a avaliação vem, né, multidisciplinar aí, vem muito para colaborar, para trazer esses elementos para a família, né, que a Lívia pontuou, né? Então a família também sozinha, nem sempre ela vai saber, né, quais são, quando o meu filho nesse ambiente, ele demonstra que está em sofrimento, por que ele está em sofrimento? Para a gente agir. Então nem sempre a família sabe isso, né? Mas para poder saber isso é a importância do trabalho multidisciplinar. Essa palavra é ótima. E entender antes que a criança entre em sofrimento. Porque como eu antecipo isso? Porque se eu chego na criança e falo, acabou o tempo, agora tem que tomar banho, parece que a criança não quer, né? Ela fica nervosa, aí ele tem um TOD, ele é desafiador, está desafiando minha autoridade. Mas se eu antecipo, ela está naquela rigidez, ela não quer terminar aquilo e transicionar para uma outra atividade, né? Se eu antecipo, se eu já vou falando, né? Já vou dando prazo para ela entender, aí fica mais fácil. Ela larga e está tudo bem. Então, essa rigidez comportamental muitas vezes confunde com desafiador. Que a gente acaba levando para o pessoal, né? Ah lá, não está me obedecendo. Mas eu também não estou manejando da maneira adequada. Nessa questão do diagnóstico e na confusão que as pessoas fazem dos sintomas, né, pelas faltas de informação, eu tenho um adolescente aqui que participou, de 14 anos, e ele suspeita que tem TEA ou TDAH. Ele não sabe as diferenças claras. E ele falou, penso sobre isso porque na minha escola pediram para que eu fosse a um psicólogo, mas infelizmente ainda não foi possível isso. Quer dizer, ele mesmo reconhecendo que tem algo ali que não está encaixando.
Sim. Né? E aí o que fazer, né? O que fazer? Na rede pública, a gente pode procurar atenção primária, então, ou pediatra, dependendo da idade, né? Ou clínico. E aí já vai ser acionada essa rede, esse fluxo. A gente tem hoje lugares que fazem avaliação na rede pública. Então, a gente tem o CRTEA para as crianças menores, provavelmente até 6 anos, talvez eu errei aqui a faixa etária, mas para as crianças menores o CRTEA. A gente tem o campus municipal, para as crianças que estão ali entre 7, 13, 14 anos. A gente tem o SER, que avalia os adolescentes e os adultos. E a gente tem também a APAE, que também faz parte, né, da assistência e da rede pública, da prefeitura. Então, a gente pode ter uma avaliação primeiro na rede de atenção primária e eles fazerem esse encaminhamento para os profissionais especializados. Até tem uma amiga que tinha essa dúvida, está bem explicado aqui pela doutora Nívia e pela Veridiane o caminho que você precisa ir. Existe esse caminho, então pode procurar. Pode falar, Veridiane. Além disso, nesse caso também, a gente tem que entender que a gente pode ter, né, um caso assim de uma pessoa que esteja apenas no espectro, mas que é muito comum ter outras, a gente chama de comorbidades, ou seja, ele pode estar no espectro do autismo e também ter TDAH. Ele pode ter essas condições aí misturadas. Então, é importante o processo de avaliação até para saber que tipos de direcionamentos de ajuda ele vai precisar. E aí, vou deixar minha pergunta, quando é diagnosticado aos 14, aos 20, ali quando a criança, bebê, isso é libertador, né? Sim. Posso deixar essa pergunta para vocês, porque a Eliana, que é a mãe do Pedro de 5 anos, ela falou que está com dúvidas em relação ao comportamento dele no dia a dia. Não gosta de experimentar alguns alimentos, não vai ao banheiro sozinho, só usa um tipo de copo e prato, não gosta de brincar com outras crianças. E aí entra a questão do diagnóstico. Será que ele tem autismo? Olha, eu acho que merece um cuidado e uma atenção, sim. Porque nesta fala, né, a gente vê uma questão social, não gosta de brincar com outras crianças, precisa ser avaliado, né? Não gosta de brincar de nenhum tipo de brincadeira, ou vamos supor, é porque as crianças estão brincando de uma coisa e ele não se interessa naquele momento por aquilo, tá? Mas com outras crianças às vezes se interessa, então a gente tem que avaliar que qualidade, que frequência, né? Que contexto, não é tão, mas já é um alerta. Né? Então aí tem dificuldades sensoriais, né? Tem a rigidez, então assim, são alertas. Então a gente indicaria com certeza para procurar ajuda nesse momento para tentar identificar. Uma querida, a Bruna, diz que a filha dela foi diagnosticada ontem com TEA, depois de passar por 2 neurologistas. Mas ela não tem atraso de fala. Isso é possível? Tem o TEA, mas não tem atraso na fala? Sim, a gente pode ter um espectro autista com ou sem comprometimento da linguagem ou com leve prejuízo na linguagem. E a gente pode ter o espectro autista com ou sem deficiência intelectual. E aí, isso que eu estou falando, essas categorias vão estar lá na CID-11, que é a Classificação Internacional de Doenças, né? Que já está em vigor desde 2022 no mundo todo. Porém, aqueles países que não fazem parte da língua oficial da Organização Mundial de Saúde ainda está em processo de tradução e validação. Então, no Brasil, ainda não foi liberado esse uso, né, por conta de precisar ainda fazer essa transição da CID-10 para a CID-11, até mesmo nas plataformas, né? Quando a gente pensa assim, lá no INSS, no convênio médico, né, nas prefeituras, ainda todo o sistema está vinculado à CID-10. Ainda precisa, né, compartilhar para a CID-11, a gente vai ficar uns 2 anos convivendo com as duas classificações. Entendi. 2 anos eu estou falando assim, ó, 2026 e 2027, né? Porque 2025 já vai começar a divulgar, fazer treinamentos, mas eu acredito que a gente vai começar a usar mesmo 2026 e 2027 e talvez 2028, aí fica realmente fixado só a CID-11. Mas eu acho que um outro esclarecimento que a gente tem que trazer para a população é que a questão do autismo não é falar
ou não falar. É usar essa fala, e não só a fala oral, né, também, mas usar gestos e tudo mais, com o intuito de comunicar, de interagir, né? E às vezes eu tenho uma pessoa que ela fala, mas ela não escuta o outro, ela não se interessa pela resposta do outro. E aí isso é um déficit, é um comprometimento. Um comprometimento muito relacionado ao autismo. Então não é só essa oralidade que está por trás, mas é o uso disso na interação social, com fins sociais. Para se fazer entender e entender o outro. Isso. A Simônica do Custódio Pereira juntou os dois nomes. Tem um neto de 6 anos com autismo. Está difícil o acompanhamento nas escolas para essas crianças. Descobriram que o neto era autista, ele estava com 2 anos, parece que ele também tem o TDAH, está acompanhando, mas ele só foi aprender a falar com 3 aninhos. Esse processo é normal para aliviar o coração dessa avó? Infelizmente é. É uma realidade. É uma realidade, porque, né? é assim, mas eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, é uma realidade que nós estamos num processo de luta, né? Então, de luta para definir, né, o que as escolas precisam mudar, né? O conhecimento que está agora sendo adquirido, sendo compartilhado cada vez mais, né? E esse entendimento, porque assim, eu e a Nívia, a gente dá palestra e tudo mais, mas a gente dá cursos também de capacitação e coisas assim, e a gente percebe o quanto muitas vezes falta conhecimento, mesmo não é uma questão só de má vontade. Né? Então é uma formação que é contínua, mas que ainda está em processo. Então, infelizmente, a gente ainda percebe muito isso. Lembra que eu falei dos sintomas quando se descobre que se liberta, né? As duas me falaram aqui. Deixa eu trazer, são tantas perguntas, você vai continuar tratando desse assunto ao longo de abril, mas uma questão me chamou a atenção. Eu tenho uma irmã com espectro autista grau leve e TDAH diagnosticado depois de adulta. Me parece que eu também possa ter? Porque a mensagem dela é muito longa, mas será que ela pode ter também? O que ela pode observar na avaliação de vocês? Na verdade, assim, esses transtornos, eles têm uma origem genético-ambiental. Então, tem uma questão genética. Eu brinco que quem mais faz diagnóstico no adulto é quem trabalha com criança. Um neuropediatra, um neuropsicólogo que trabalha com criança, né? Porque você identifica a criança e começa a verificar os outros familiares. É possível, não é uma regra, mas é possível. Aí ela precisa realmente, né, de um apoio aí, de uma equipe interdisciplinar, ou pelo menos o médico que a conheça, que acompanhe, para verificar se existem outros marcos aí, outros critérios, né, que possa preencher. E o diagnóstico tardio, ele é muito difícil para a equipe, né? Porque a pessoa ao longo da vida, ela desenvolve estratégias, né? Ela desenvolve formas de lidar com as dificuldades dela, as dificuldades de socialização, as dificuldades com os comportamentos repetitivos, a rigidez. Então, se ela chegou até essa idade sem, né, um apoio mais consistente, né, sem ter sido avaliada, provavelmente é porque ao longo do caminho, né, ela conseguiu desenvolver estratégias. Então, até para a equipe entender até onde não existe dificuldade ou foi uma estratégia já adquirida, então é um processo até longo, né? Vamos tirar a dúvida de uma mãe de uma menina de 4 anos. É agitada, fica batendo palmas repetidamente. Ela deixa o que está fazendo para ficar batendo palmas. Pode ser uma característica, já que o autismo é tão amplo, como a gente está mostrando aqui hoje? Pode ser, mas tem que olhar os outros critérios, né? Os outros dados. Deixa eu trazer a Cristina aqui de Araguari. Até porque, vamos pensar assim, e se ela bate palminha e todo mundo ri, e ela gosta, né? Então, quando ela quer ser motivada, quando ela quer atenção, ela pode usar, né? Não estou falando que seja a situação, mas a gente não pode também generalizar. Olha a Cristina de Araguari, para a gente encerrar essa prosa tão boa. Eu, por mim, ficava a tarde inteira aqui. O meu menino é autista não verbal, mas ele faz tratamento na PAI. Melhorou muito, ainda não fala, mas ele sabe todas as músicas dos desenhos. Então, olha só, né? Sim. São habilidades, né? As habilidades que vão desenvolvendo e que vão trazendo tranquilidade para os pais. Eu preciso tanto agradecer a vocês. Muito obrigada. A Veridiana, a Nívia, que estão aqui, 2 profissionais que trabalham com autismo e que estão aqui hoje conosco,
nesse dia tão importante. Claro que a gente segue desvendando mais e trazendo mais informação. Muito obrigada. Eu queria só deixar mais assim claro, das pessoas entenderem que o que a gente mais precisa hoje, eu sempre bato nessa tecla, não é tanto dependente de dinheiro. Sabe, quando traz, a Organização Mundial de Saúde traz essa questão que a informação gera empatia e a empatia gera o respeito, o que a gente mais precisa é se abrir, né? Para as diferenças, se abrir para o outro. Conhecimento vai ajudar sempre, mas eu penso que são duas mãos, né? Conhecimento e a gente tentar alcançar um pouquinho mais o nosso amor, sabe, pelo outro. É isso. Com esse recado eu vou, mas com vontade de continuar essa conversa. Muito obrigada e amanhã a gente está de volta. Compartilha essa entrevista, tá? Muito obrigada. Imagina. Obrigada. Foi ótimo. Às vezes a gente fica tão no nosso pedacinho, não quer, né, sair. Exatamente. É, gente.